Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir a maior de todas as bombas nucleares. Do vídeo anterior, você se recorda que o americano Oppenheimer foi afastado do projeto Manhattan por não querer participar da construção da bomba de hidrogênio, que era o próximo desafio americano em termos de armamento nuclear. 7 anos depois de Hiroshima e Nagasaki, em 1º de novembro de 1952, os Estados Unidos fizeram um primeiro teste com uma bomba de hidrogênio. O fato se deu no atol de Eunewering, nas Ilhas Marshall, e foi apelidada de Mike. A potência de Mike chegou a 10 megatons, ou 700 vezes mais forte que a bomba Little Boy, em Hiroshima. Mas a bomba de hidrogênio mais poderosa construída pelos Estados Unidos foi a Castelo Bravo, detonada em 1º de março de 1954 no atol Bikini. O teste detonou uma bola de fogo de 4 milhas de largura, vaporizou ilhas inteiras, contaminou mais de 7.000 milhas quadradas de oceano e espalhou ondas radioativas pelo continente. A bomba do teste de Castelo Bravo chegou apenas a 15 megatons e foi lançada de paraquedas para que o avião conseguisse se distanciar e evitar a morte dos seus ocupantes. Quem estivesse a até 100 km de distância teria queimaduras de até 3º grau em todo o corpo, por causa do calor gerado pela explosão. Para você ter uma ideia, só o paraquedas pesava 800 quilos. Pouco mais de 19 meses depois, em 22 de novembro de 1955, foi a vez dos soviéticos explodirem sua primeira bomba termonuclear, a RDS-37, com potência de apenas 1,6 megatons, mas foi do sucesso desse teste que nasceu a ideia de bombas cada vez mais potentes, com a possibilidade inclusive almejada pelo líder soviético da época, Nikita Khrushchev, que atingiu os 100 megatons de potência. Com a Guerra Fria a todo vapor e o medo de que uma guerra nuclear acontecesse entre as grandes potências Estados Unidos e União Soviética, esta, com receio da força mostrada pelos americanos em Hiroshima e Nagasaki, criou uma bomba monstruosa que estremeceria qualquer país, a famosa Tsar. Mas o que é a Tsar Bomb? Tsar Bomb é o nome comumente dado à bomba de hidrogênio ou bomba termonuclear RDS-220, também chamada de AN-602, de fabricação soviética, detonada em caráter de teste em 30 de outubro de 1961. A Tsar Bomb gerou uma potência de 57 megatons, isto é, 57 milhões de toneladas de trinitrotolueno, que é a dinamite convencional, ultrapassando o maior experimento com bomba de energia termonuclear até então, que havia sido a de Castelo Bravo. Veja uma imagem comparativa das potências de bomba até então. Veja neste detalhe, dentro do círculo, que fica aí no canto inferior, que mostra a necessidade de potência de uma bomba para destruir, por exemplo, um bunker. Logo após a de Hiroshima, depois vem a primeira de todas, a Trinity, que foi o teste de julho de 1945, ainda comandada por Oppenheimer, e aí voltamos para a imagem maior, onde podemos comparar o poder de destruição da Tsar em relação às demais. E olhe que essa era apenas de 50 megatons, e não de 100 megatons, como pretendia Nikita Khrushchev à época. Uma curiosidade, você lembra o que é um bunker? Um bunker é um reduto fortificado, parcial ou completamente subterrâneo, construído para resistir a projéteis. Para lhe dar uma ideia do tamanho do poder do que foi lançado, uma cidade como Paris ou São Paulo seria simplesmente varrida do mapa. Veja esta imagem, isto sobre Paris.
Note que no canto inferior direito está escrito que um círculo amarelo, que seria uma bola de fogo, num raio de 3,5 quilômetros, e no círculo vermelho seria a destruição total, num raio de 35 quilômetros. A Tsar Bomb foi usada apenas uma vez durante um teste com apenas pouco mais da sua metade da capacidade inicialmente imaginada, 57 megatons, e isto em 30 de outubro de 1961, como já dissemos. Sobre o arquipélago de Novaya Zemlya, no Ártico Russo. Veja a imagem de localização em relação a países vizinhos. A liderança do projeto coube ao físico Andrei Sakharov. Entretanto, o peso, a forma de transporte e a capacidade de destruição de uma bomba de 100 megatons era de tal forma inviável que a meta do projeto foi reduzida para 50 megatons. Nesse contexto, a produção da arma nuclear mais poderosa, o que alguns jornalistas da época chamavam de a bomba do fim do mundo, foi o objetivo principal perseguido pelas duas superpotências. Ter uma arma como essa característica representava a garantia de não ser atacado pelos países rivais sob o risco de desencadear um holocausto nuclear generalizado. Sendo mais poderosa que as bombas de fissão nuclear, como as de Hiroshima e Nagasaki, a bomba termonuclear de hidrogênio tornou-se a opção viável de manter esse equilíbrio funesto. Mas como foi a explosão da Tsar Bomb? Em 30 de outubro de 1961, como já foi dito, um avião bombardeio soviético modelo Tu-95, especialmente equipado para transportar a Tsar Bomb, que pesava 27 toneladas, voou até o arquipélago de Nova Zembla, no Oceano Ártico. A bomba foi lançada com anteparo de um paraquedas para que houvesse tempo hábil para a disparada do avião antes da detonação. A explosão gerou um diâmetro de 70 km de destruição, com um núcleo incandescente de 4 km. A nuvem, em forma de cogumelo, chegou a mais de 60 km de altura. Além de Tsar Bomb, esse artefato era também chamado de Ivan, em referência ao czar russo Ivan IV, o Terrível, que viveu no século XVI. Uma curiosidade, você sabe dizer o que é Tsar ou Czar? Tsar em russo significa imperador. Foi o título utilizado pelos soberanos russos no período de duração do Império Russo, entre 1547 e 1917. O título foi adotado inicialmente pelo imperador Ivan III. A demonstração do poder da Tsar Bomba, detonada apenas 2 dias após a resolução da crise dos mísseis, que será motivo de um outro vídeo, impôs ao mundo um novo impasse com relação a esse tipo de arma. O próprio líder do projeto, Andrei Sakharov, anos depois, se tornou um dos principais ativistas contra o armamento nuclear. Em resumo, a Tsar Bomb é um marco na história das armas nucleares, lembrando-nos dos perigos e das consequências destrutivas das armas de destruição em massa. Ela também desempenhou um papel importante na evolução das políticas de controle de armas nucleares no mundo. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.